Olá, acompanhe agora o Jornal Panorama com as principais notícias da Assembleia Legislativa. E esses são os nossos destaques de hoje. Quarentena no Espírito Santo. A Assembleia entra em trabalho à distância. Sessões ordinárias e comissões serão realizadas em formato virtual. Deputados cobram ajuda do governo para setores atingidos com a suspensão de atividades. No terceiro dia de trabalhos em plenário, a repercussão das decisões tomadas pelo governador e as medidas restritivas de funcionamento da Assembleia estiveram em pauta. A repórter Larissa Lacerda tem os detalhes da sessão. O presidente da mesa diretora, deputado Eric Musso, anunciou durante a sessão desta quarta-feira que a Assembleia Legislativa ficará fechada por 14 dias. A decisão foi tomada em consonância com as medidas de restrição adotadas pelo governador para conter o avanço da pandemia no Espírito Santo. O estado já atingiu 91% de ocupação de leitos de UTI. A partir de quinta-feira, dia 18, somente o setor administrativo da casa irá funcionar presencialmente com regime de escala. Os servidores dos demais setores irão trabalhar em home office. As sessões ordinárias, assim como as reuniões das comissões, serão realizadas em formato virtual. O prédio da Assembleia Legislativa vai estar fechado, né? Nós vamos funcionar somente a parte administrativa, com um número reduzido de servidores, que nós estamos ainda definindo o quantitativo, no máximo até 5 ou no máximo até 10, mediante ao setor por regime de escala. Gabinetes passarão a estar fechados, sem atendimento ao público externo. Todas as sessões passarão a ser somente virtual, como foi no início da pandemia, e nós vamos aí, então, até o dia 30, até o dia 31, no caso, adotar esse regime e ir analisando passo a passo, e se tiver qualquer outra medida a ser adotada, a gente faz uma reunião virtual e eu vou mantendo vocês, os deputadas e servidores informados. Os deputados Capitão Assunção e Torino Marques criticaram as decisões do governo do estado de suspender as atividades de serviços e comércios não essenciais. Já os demais deputados reconheceram a importância de se adotar medidas restritivas para combater o aumento do número de mortes e contaminados pelo coronavírus no Espírito Santo. Em seus discursos, alguns parlamentares sugeriram a implementação de incentivos e auxílios para pequenos empresários e população diretamente impactados pela suspensão de atividades. Primeiro, isenção total do ICMS. Não tem como cobrar ICMS com quarentena. Segundo, isenção total do IPVA. Não é justo cobrar IPVA na quarentena. Que o governo do estado, através dos seus fundos, que seja o fundo soberano, a gente ajusta a lei aqui, que seja através de recurso próprio, disponibilize 500 milhões de reais numa linha de crédito sem juros, juro zero, bem flexível, para todos aqueles que puderem alcançá-la. Uma injeção na economia. Que assim as prefeituras possam seguir com a ajuda do governo e fazer o mesmo. A moratória, lá com o ISS, com o IPTU, alvará nem se fala, que o governo possa renovar automaticamente. Porque falar em alvará, essa altura do campeonato, com quarentena é muito difícil. Na educação, que seja retomada imediatamente a entrega de cesta básica. Também estou sugerindo aqui um auxílio emergencial capixaba. Muitas pessoas não sabem que existe o Bolsa Capixaba. O Espírito Santo é o único estado da nação que tem um programa próprio de complementação de renda. Infelizmente, o estado não divulga isso. Aqui, mais de 25 mil capixabas, além de receber o Bolsa Família, recebem o Bolsa Capixaba. Então, como ajuda, eu estou sugerindo ampliação do número de beneficiados, porque tem um cadastro. Fui secretário da pasta, sei e conheço que tem um cadastro, e o aumento no valor desse benefício. Como colaboração a esses tantos empresários, pensamos em algumas ações que podem contribuir que o setor siga trabalhando e gerando emprego e renda.
Anistia de multas, esse é o primeiro item, administrativas de caráter educativo de um período anterior à pandemia, possibilitando uma melhor saúde financeira dessas empresas, já que poderão tentar manter suas atividades, respeitando as regras, com recursos para que possam comprar seus insumos necessários. Oferta de linha de crédito facilitado, com juros baixos, cumprindo seu papel social, mitigando a quebra de diversos micro e pequenos empresários. Outro item importante, a extinção do pagamento da substituição tributária para aquisição de alimentos. Um outro item, a isenção do ICMS do Simples Nacional para um período de março a junho de 2021. Isenção do IPVA de veículos de empresas do segmento de bares e restaurantes para o exercício 2021. Isenção do ICMS de energia elétrica para o período de março a junho deste ano, visto que um dos grandes vilões da despesa dos empresários é a energia elétrica e a redução, ou seja, a extinção do ICMS nesse período vai colaborar. Outro item é a suspensão da cobrança de ICMS antecipado para um período de março a junho de 2021. E a suspensão do pagamento dos parcelamentos do ICMS para o primeiro semestre também desse ano. Um ano depois do início da pandemia do coronavírus, todos tiveram a vida modificada. O Espírito Santo já registrou cerca de 350 mil casos e está perto de atingir a faixa de 6.800 mortes. Alguns hábitos de prevenção, já incorporados ao dia a dia, precisam de continuidade para ajudar a barrar novos casos de contaminação. Esse é o tema da reportagem a seguir. Como a postura individual gera resposta positiva para a coletividade. A Organização Mundial da Saúde oficializou a pandemia pelo novo coronavírus no dia 11 de março de 2020. Um ano se passou e cá estamos nós, ainda falando sobre uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social. Os números de contaminados e de óbitos continuam assustando e exigindo de nós cuidados com relação à prevenção. E você, está fazendo a sua parte? O que mudou na sua rotina diária com a pandemia? Você fica a maior parte do tempo em casa e só sai para fazer o estritamente necessário, tudo. Mas eu sigo todos os cuidados e estou esperando minha vez de ser vacinado. Como eu sou motorista de aplicativo, a gente termina o dia, tenta higienizar o carro o máximo possível, né, lá por dentro dele, para que, na verdade, no outro dia a gente consiga atender da melhor maneira. Sempre tempo estou usando máscara, mesmo no trabalho, com os colegas, eu sinto esse cuidado, sempre higienizando as coisas. A gente não pode se aproximar, a gente tem que usar o dia todo a máscara, o gel, né? E a gente se previne, se cuida para o caso dos nossos familiares, filhos. Sempre busquei manter distanciamento, uso de máscara, e higienização das mãos. Evito de andar à toa e ir nos lugares que não faz necessário. Agora, não deixo de fazer o que é necessário, com toda a prudência. A máscara, por exemplo, carrego no carro o álcool. Toda vez que eu ia ao supermercado, chegava em casa, lavava todas as verduras, frutas, jamais entrar com calçado dentro de casa, lavar mais as mãos, né? A questão do cuidado com o transporte público, trocava de roupa sempre que chegava em casa, antes mesmo de entrar dentro de casa. Os números comprovam a necessidade de cuidado. O país fecha o primeiro ano de pandemia com mais de 273 mil mortes e mais de 11 milhões e 200 mil casos de Covid-19. Os números têm como referência o dia 11 de março de 2021, quando a pandemia completou um ano. As informações foram publicadas pelo consórcio formado por veículos de imprensa que tem como referência as secretarias estaduais de saúde. Aqui no estado, o governo anunciou medidas mais restritivas a partir desta semana, diante da ocupação de mais de 90% de leitos de UTI na rede de saúde. O Espírito Santo já registrou pouco mais de 348 mil casos da doença
e 6.783 óbitos. Quem trabalha na área da saúde sabe muito bem que a situação exige esforço coletivo. A grande aprendizagem desse primeiro ano de pandemia é que a gente tem não só vivemos em sociedade e dependemos um do outro, como também temos responsabilidade sobre a saúde do outro e a saúde da comunidade. Então usar máscara nesse momento ainda é necessário, né? Porque a gente está começando uma nova fase, uma fase que a gente tem vacinas, né? As vacinas não chegaram ainda para todos que precisam dela e mesmo os vacinados podem transportar esse vírus em sua nasofaringe, em sua orofaringe para outras pessoas. Então, enquanto a gente tem uma circulação grande de vírus, a gente tem um número grande de casos, o uso de máscara ele continua sendo universal, né? Precisamos reforçar que a vacina ainda não é suficiente, só a vacina, mesmo que consigamos vacinar todos que precisam agora, mas precisamos da máscara e do distanciamento social ainda. Já a tão esperada vacina segue em ritmo bem mais lento. Até o momento, menos de 5% da população brasileira recebeu pelo menos uma dose da imunização. É muito importante a gente saber de uma coisa, de forma bem objetiva: as vacinas são seguras, não é? Existem efeitos colaterais possíveis, né? Mas eles nem se comparam com as consequências da doença, né? São efeitos colaterais que ocorrem em todos os tipos de vacinas que existem, né? Reações alérgicas, reações inflamatórias decorrentes de autoimunidade, mas isso não descarta o papel epidemiológico da vacina de salvar, de tirar a gente dessa situação. Para o médico, negar a gravidade da situação é um erro que está custando muitas vidas. Nesse momento da pandemia, esse número de casos aumentando, o número de mortes maior, batendo recorde a cada semana, né, mostra que a gente não está fazendo o dever de casa corretamente, não é? As experiências que nós temos de países que adotaram lockdown, que é o bloqueio completo da circulação das pessoas, a não ser que seja para uma situação essencial, eles mostram a redução importantíssima do número de casos, mostra queda de mortalidade. Então nós sabemos que o lockdown, que é a expressão mais radical do isolamento social, ele funciona porque é o contato de pessoa com pessoa que faz o vírus circular. E eu acho que é urgente, enquanto não temos vacina para todo mundo, diminuirmos a circulação do vírus, para diminuirmos também o aparecimento desses mutantes, né, que tem mais infectividade. Então, mais do que nunca a gente precisa adotar isolamento social, usar máscara, ter medidas de higiene das mãos, mais do que nunca, porque a situação está pior do que no começo. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Lembrando que enquanto durarem as medidas restritivas, o Panorama será veiculado de segunda a quarta-feira. Você também pode continuar se informando sobre as atividades do Legislativo pelo portal da Casa e pelas mídias sociais. TV Assembleia, mais perto de você e agora no canal 3.2, aberto e digital.